Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História Índia Antiga, parte 2. Sou Jorge de Wellington, seu professor. Como falamos na aula passada, vamos agora falar sobre o período védico, as castas indianas, as religiões e mais algumas curiosidades desta grandiosa civilização multicultural e suas contribuições para a nossa atualidade. Sempre focando na nossa atualidade, porque história é isso, é um complemento, né? É uma ligação entre o antigo e o novo, porque senão a gente fica totalmente perdido. Vamos lá? Conforme prometido, vamos começar pelo período védico. Por volta de 1500 anos antes de Cristo, a região é ocupada por indo-europeus, que saíam das regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Quando se inicia este período? A língua falada por esses povos era semelhante à usada na Índia, como demonstram artefatos gravados em sânscrito, em uma coleção denominada de Vedas, que é saber em sânscrito. Compilada entre 1500 anos antes de Cristo e 900 anos antes de Cristo, né? Entre 1000 e 900 anos antes de Cristo. A coleção resume os ensinamentos do hinduísmo, que vai ser a base da sociedade indiana. Além da influência do idioma, a Índia foi impactada por novos costumes, crenças e a organização social. Seria nesse momento histórico que a região passou a usar o sistema de castas, com a divisão permanente de pessoas na sociedade de acordo com seu nascimento. Os indo-europeus ou arianos se sentiam superiores aos nativos. Esse preconceito foi um dos fatores que deram origem à sociedade de castas, uma divisão social em que cada pessoa tinha um lugar hierarquicamente definido. Uma vez nascida em uma casta, a pessoa, assim como todos os seus descendentes, jamais mudaria de posição social. Podemos traduzir essas castas indianas como classes. Hoje o Brasil tem a classe A, B, C, mas resumindo, pobres, classe média alta, ricos, milionários, assim sucessivamente. Então, os brahmanes não poderiam vir para os kshatriyas, os vaisyas não poderiam vir, desculpa gente, é do menor para o maior. Mas também, o do maior para o menor também não poderiam, porque eles não poderiam se misturar. Então, tá certa a pirâmide aqui. Os Sudras não poderiam ultrapassar para os Vaishyas, que são os comerciantes, tampouco para os Kshatriyas e os Brahmanes. Os Brahmanes, então, eram uma classe praticamente intocável. Mas tem uma outra classe, uma outra casta que fica abaixo dos Sudras, que são os Párias, ou os Dalits. Nós vamos ver mais fundo durante a aula. Então, se um Dalit casa com um Sudra, ele vai continuar Dalit, e o Sudra vai se tornar impuro, porque eles não podem ter contato. E nós vamos entender isso durante essa aula. Por mais que a pessoa ganhe na Mega Sena lá da Índia, ela não muda a posição. Ela continua sendo um Dalit, continua sendo um Vaisya ou um Kshatriya, tá? Ela não muda. Não, isso não depende do dinheiro, mas sim do nascimento. Os Brahmanes, eles se originam da boca do deus Brahma. Eram sacerdotes que compunham a casta dominante. Controlavam os rituais e interpretavam os Vedas, que são os livros, né, escritos, para estabelecer as leis, além de ocupar altos cargos no Estado. Os Kshatriyas originavam dos braços do deus Brahma e são formados pelos nobres e guerreiros. Com os Brahmanes, constituíam
a casta dominante. Então, são eles que vão dominar toda a sociedade indiana. Os Vaixas se originam da coxa. Eram os comerciantes, artesãos e agricultores. Embora pudessem até ser muito ricos, eram obrigados a contribuir com impostos e a servir na guerra. Também nós temos os Sudras, se originam dos pés do deus Brahma. Esta casta é constituída pelos servos, como nós estamos vendo nas imagens. São eles que vão fazer todo o trabalho para as outras castas. São os trabalhadores dependentes do seu senhor. Em geral, descendiam dos antigos habitantes da Índia, ou seja, dos primeiros habitantes da civilização indiana, antes da chegada dos europeus, dos índios europeus, dos arianos. Por isso que os arianos, eles constituíram a classe mais alta, os brahmanes e os kshatriyas, e eles vão, a cor da pele deles mais clara também vão influenciar muito, porque vão parecer mais com a cor da pele dos deuses mais altos na hierarquia. Então, para os indianos, eles vão ver que tem uma noção entre a religião, depois vem os livros, os europeus, né? Os antigos europeus que vêm para o norte da Índia na colonização, os indo-europeus, os arianos, vêm dominar aquela região e vêm escrever os Vedas. E com isso vão impor a sua cultura, como estão as classes indianas até hoje. Além desses grupos, existiam os chamados intocáveis, pessoas que não fariam parte de nenhuma casta, como eu disse anteriormente, e que por isso eram considerados impuros. Hoje esse grande grupo se autodenomina Dalit e luta contra a discriminação. Então, para aqueles que antes, lá no início da civilização indiana, eram sociedades comuns, viviam todos para todos, hoje ainda tem uma discriminação muito grande. Com o decorrer da história, houve uma divisão. Então, hoje eles lutam contra a discriminação. Então, eles não fazem parte nem do deus Brahma, porque ele está abaixo do pé. Seria a poeira, né? Como as outras classes, as outras castas denominam os Dalits. Raman Narayani foi o 10º presidente da República da Índia, entre 1997 e 2002. Foi o primeiro Dalit, um intocável, a chegar à presidência do país. Olha a proporção e a importância da mudança das leis e da mudança de uma cultura, né? De um entendimento de uma cultura, que todos nós somos iguais. Agora, as religiões na Índia. Neste período, na Índia antiga, se consolidam as duas grandes religiões que moldaram a sua cultura. O hinduísmo e o budismo são os mais propagados, o que vem de encontro ao nosso conhecimento, dentre tantas outras religiões. O hinduísmo é uma religião politeísta, onde acredita-se que existe uma ordem universal pré-estabelecida para todos os seres humanos. Para seus crentes, ou seja, seus adeptos, o segredo da felicidade é aceitar o destino que os deuses impuseram a cada criatura. Por isso que eles, antigamente, não hoje ainda tem, como eu disse, essa briga para uma aceitação de uma classe e outra. Então eles aceitavam, se nascesse Dalits, era por vontade dos deuses. E eles tinham que reencarnar e ir mudando de fases até chegar ao topo da pirâmide e assim estabelecer uma vida boa aqui na Terra. Então tem tudo a ver com as histórias dos deuses. Então
foram colocando isso na mente dos indianos, a religião, e eles foram aceitando. Hoje, como eu disse, tem uma ruptura. Nem todos, uma pequena minoria, né, não aceitam isso. Eu sou adepto a essa religião, mas não, isso não tem nada a ver com a classe social. Isso não tem nada a ver com a vontade dos deuses. Podemos dizer que é uma reforma, não a protestante, mas seria uma reforma um modo de protesto, como aconteceu entre a Igreja Católica, dentro da Igreja Católica, lá na Índia. Então, com o tempo, isso vai mudando. Não é à toa que nós vimos que um Dalit foi eleito presidente na República Indiana, né? Outra religião é o budismo, que é baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, chamado de Buda. Sua principal lição é que o sofrimento existe por causa do desejo e se o eliminarmos de nossa vida, deixaremos de sofrer. Difícil, né? Mas é aquela coisa mais zen, a pessoa mais centrada, a pessoa que consegue relaxar os pensamentos. Então, isso é muito bom. Vamos lá. Também houve as invasões estrangeiras na Índia antiga, um pouco mais adiante do que aquelas primeiras invasões. O povo agora, formado pelos indo-europeus e por indianos remanescentes, ocuparam todo o território por volta de 1000 anos antes de Cristo. E em meados de 600 anos antes de Cristo, estava dividida em 16 reinos. As primeiras invasões estrangeiras ocorrem em 520 a.C., quando os persas tomam a região a partir do norte, nas incursões lideradas por Dario I, o Grande. O domínio de Dario permanece por volta de 200 anos, até a chegada de Alexandre o Grande, que invadiu o sul da Ásia e ocupou toda parte da Índia. Vamos ver agora algumas curiosidades? Nós devemos à Índia o uso do shampoo. Você já achou a palavra shampoo estranha? Muito provável, né? A menos que você seja indiano, ou seja, da Índia. A palavra shampoo deriva da palavra hindi, shampoo, que significa massagear ou amassar. A primeira menção a essa massagem da cabeça foi feita pelo historiador grego Estrabo, no século IV a.C. Somente para os indianos era comum lavar a cabeça com shampoo. Eles a massageavam com diferentes ervas e extratos e depois a enxaguavam para manter o cabelo limpo. A prática de usar shampoo só chegou à Europa 1000 anos depois, no início do século XIX. Também, a cultura indiana nos deu um gênio da matemática e da astronomia. Na antiga Índia, a matemática e a astronomia eram duas disciplinas principais desde 1500 a.C. E se pode dizer que uma das mentes mais importantes da Índia viveu no século V depois de Cristo e se chamava Aryabhata. Ele escreveu um tratado sobre astronomia, que se tornou a base de muitos estudos posteriores. Embora acreditasse que o Sol e a Lua giravam em torno da Terra, Aryabhata também apresentou muitas ideias em suas obras, que ainda são usadas. Ele calculou a duração do ano em quase 525 mil minutos. Encontrou o valor de 3,14 do número π e explicou que a Lua e os planetas brilham devido à luz solar que é refletida neles. Interessante, né? A Índia não era um subcontinente, mas uma ilha. Na era dos dinossauros, há mais de 100 milhões de anos, a Índia era uma ilha.
Ela tinha se desprendido de um supercontinente e viajava lentamente em direção ao norte, alcançando sua localização atual cerca de 50 milhões de anos depois. Ela veio e grudou aqui, na Ásia. A gigantesca ilha indiana colidiu com a Ásia em um colossal golpe continental. O impacto foi tão forte que os Himalaias se formaram quase que instantaneamente. Na verdade, a Índia, que agora é um subcontinente, continua a avançar lentamente para o norte, fazendo o Everest crescer cada vez mais. Interessante essas dicas, né? Para a gente entender o antigo e o novo. O que acontece, aconteceu no passado e o que acontece no presente, como foi o caso da dominação de Dario na região indiana, o que nós conhecemos hoje como Índia, e também de Alexandre o Grande. Alexandre, que é muito famoso na nossa história, tanto no cinema, livros, revistas, séries, né, jogos eletrônicos. Alexandre o Grande, o macedônico, ele está presente praticamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe um like, YouTube SMED GV, reveja essa aula, tire as curiosidades, dê a sua contribuição e até a próxima aula.